tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho de 2020. Lembrando que nessa sexta-feira nós vamos ter duas aulas, tá? Tem essa de geografia e tem a outra de história. Então, acabando aqui, vai fazer de história, tá bom? Ou se já fez a de história, tá fazendo agora de geografia. Maravilha! É bastante atividade, mas elas são para ser entregues na sexta-feira da semana que vem. Mas não pensa porque tem muitos dias é que pode deixar para depois, não, porque depois acumula, tá? Todos os outros dias vai ter aula de português ou de matemática, então tem atividade todo dia. Bora para fazer essas daqui, certo? Combinado? Então vamos lá. A nossa aula hoje de geografia é uma continuação da última aula de geografia, que é sobre o município. Tá no livro de vocês, certo? Então, o município, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, né, nessa aula é sobre as representações, como que eles podem ser representados de maneira gráfica, né, na geografia. Então, o primeiro representação que eu apresento aqui para vocês é um mapa, né? O mapa, ele é uma representação sem muitos detalhes. E um espaço que é muito grande, ele é muito reduzido para ser representado no papel. Para vocês terem uma ideia, aqui é o mapa do município de São Lourenço. Agora, já pensou o município de São Lourenço com tudo que tem, tanto com a área urbana quanto com a área rural, caber nesse pedacinho? Não tem jeito, né? Então, ele foi reduzido, nossa, milhares de vezes para poder caber aqui, tá bom? E nós temos a outra representação, que são as plantas, olha, que a gente chama de mapa também, mas na correta chamar de plantas. Ela representa áreas menores e ela tem um pouco mais de detalhes. Olha só, aqui é um pedaço do centro de São Lourenço, então a gente vê algumas ruas, vê o lago do Parque das Águas, vê a padaria, o horto, o trem das águas, a rua da nossa escola, que é essa daqui, Heitor Modesto. Olha a diferença da outra imagem para essa. Ó, aqui a gente não consegue ver nada, não é mesmo? E nessa daqui a gente já vê um pouco mais. Então, essa é a diferença. O mapa é uma área muito grande e reproduzido bem pequeno e sem detalhes. Já as plantas também estão representando uma área grande, né? Porque olha aqui, ó. Olha o lago de São Lourenço, imagina desse tamanho, né, o lago do parque. Mas ele já tem um pouco mais de detalhes, tá bom? E o município, alguns municípios muito grandes, eles também podem ser divididos, organizados por distritos. O distrito, ele são pedaços. Como no estado de Minas Gerais nós estudamos sobre as mesorregiões, né? Seria equivalente a isso. São regiões de um município. Esse daqui, que vocês estão vendo um pedaço, o outro eu estou tampando com a minha foto, é o município de Belo Horizonte. Então, nele tem alguns distritos. E dentro desses distritos tem bairros, tá? Aqui em São Lourenço nós só temos os bairros, certo? Mas aqui, olha, em Belo Horizonte, em outros municípios bem grandes, tem os distritos e dentro dos distritos tem os bairros, certo? No município, a gente pode se orientar pelos pontos cardeais, se você quiser saber uma localização. Aqui, olha, eu peguei esse mapa, uma planta, né, de São Lourenço, turística, com alguns pontos turísticos. E se vocês olharem aqui, tem uma roda dos ventos que mostra os pontos cardeais. Aí eu peguei esse grande e joguei em cima, pra gente ver, olha. Ó, o M aqui, tá dando pra ver? É o norte, que tá pra frente. Então, se aqui é o norte, pra cá é o leste. Pra cá é o oeste e para cá é o sul. Tá vendo? Então, a gente se orienta por aqui, olha.
O Parque das Águas, por exemplo, em relação ao município de São Lourenço, ele fica mais do centro para o norte, tá? A nossa escola fica para cá, olha, mais para o leste. E assim a gente vai se orientando, pode utilizar os pontos cardeais para se localizar no município. A minha casa é por aqui. Então, é entre o norte e o oeste. Então, é o noroeste. A minha casa é por aqui. Tá bom? A escola, na verdade, mais por aqui assim. Tá dando para seguir? Tranquilo, né? Tá. A influência das leis do município. Tudo precisa de lei, de ordem, para estar organizado, né, gente? Não fica uma bagunça. Então, as leis são as regras para organizar todo o funcionamento, todo o dia a dia do município, do estado, do país, na escola. Então, tudo que existe na comunidade, até mesmo dentro de casa. A gente não tem leis dentro de casa, regras dentro de casa, que o papai, a mamãe, a vovó, a titia, o titio colocam pra gente. Então, as leis, elas regem o município e elas organizam o trabalho do município, tá? Então, o município, ele é regido, quer dizer, ele é organizado por leis municipais, que são feitas na cidade, específicas da cidade, por leis estaduais, que são feitas pelo governador do estado, no nosso caso, Minas Gerais, e por leis federais, que é feito pelo governador, não, gente, volta aqui. As leis estaduais não são feitas pelo governador, não, tá? A gente vai estudar sobre isso, mas a lei estadual é que rege o estado de Minas Gerais. E agora, as leis federais são as que regulamentam o Brasil todo. É muito importante lembrar que, às vezes, existem algumas leis no nosso município que não existem em outros. E em outros municípios tem leis que não tem no nosso. Às vezes não tem a mesma lei em todos os municípios, mas é fundamental, tem que ser, é obrigado, é uma lei, que a lei do município esteja de acordo com a lei do estado e com a lei do país. Então, se no país fala que o sinal verde é para andar o carro, a gente não pode inventar aqui em São Lourenço que vai ser vermelha a luz, entendeu? Então, a lei do município tem que estar de acordo com a lei do estado, que está de acordo com a lei do país. E essas leis, elas regulamentam os serviços urbanos, como educação, saúde, segurança, transporte, tudo isso. As construções, onde a gente pode construir, onde não pode, o que tem que ser feito para poder construir uma casa ou qualquer coisa que vá construir. O comércio, então existe lei que determina como você vai fazer para abrir um comércio, onde que pode funcionar, como tem que funcionar. O trânsito, então existem leis, nessa rua pode, nessa rua não pode, sobre os ônibus, sobre os aplicativos de mobilidade urbana, né, que a gente chama de Uber, o Mineirinho Car, sobre o meio ambiente, então a conservação nas margens dos rios, onde pode plantar, onde não pode plantar, o que tem que preservar, o que pode fazer. Então, as leis cuidam de tudo, gente, de tudo. E aqui, voltando, que eu falei já lá em cima, que a lei municipal elas tem que estar subordinada à lei estadual e essa, por sua vez, à lei federal. Então, quem manda mais é a lei federal, e aí vem a lei estadual e depois a lei municipal. Certinho? E nós temos os impostos, eu até já falei na outra aula. Os impostos, é através dos impostos que as prefeituras, os estados e o país arrecadam dinheiro para poder servir a população, para atender a necessidade da população. Então, tem imposto. Quando a gente recebe o pagamento, quem trabalha recebe o pagamento, tem imposto ali. É retirado uma parte do pagamento para mandar
para a prefeitura, para o estado ou para o país, né? Para juntar esse dinheiro. Na venda de produtos, toda vez que a gente vai no supermercado, vai comprar um brinquedo, vai comprar um celular, uma televisão, o que for comprar, tem imposto em todas as mercadorias. E quando a pessoa tem uma casa, tem um sítio, tem um terreno, tem um carro, uma moto, um caminhão, paga imposto sobre isso também. Tudo tem imposto. E aqui nós temos os 3 poderes, como que é essa organização, tá? Que a gente chama, no Brasil tem os 3 poderes, que é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Esses 3 que cuidam da ordem no Brasil, que regem no Brasil, que administram o Brasil. Um não é mais importante que o outro, tá bom? É muito importante lembrar disso. Nenhum é mais importante que o outro. Tem o poder legislativo. O que o poder legislativo faz? Ele cria ou modifica as leis de acordo com a necessidade da população. No município são os vereadores, no estado tem os deputados estaduais e no Senado, no país, né, tem os deputados federais e tem os senadores. Aí nós temos o poder executivo. O poder executivo, a função dele é aplicar as leis, tá? Mandar que essas leis sejam executadas. Então, no município é o prefeito, nos estados são os governadores e no país é o presidente. Então, a lei que é feita pelo legislativo, o executivo manda aplicar. E o poder judiciário? Esse poder judiciário ele fiscaliza se as leis estão sendo cumpridas ou não. E aí ele julga os crimes, ele pune, tá? Para ver se as leis estão de acordo com a Constituição, que é a lei maior do Brasil. Nenhuma lei pode ir contra a Constituição. E os representantes são os juízes e desembargadores, que eles não são eleitos pelo povo. Já os vereadores, deputados, senadores, governadores, presidentes, prefeitos, todos são eleitos pelo povo. Já no Poder Judiciário, os juízes, os desembargadores não, é através do concurso, muito estudo e concurso. Aqui eu mostro para vocês um organograma que tem no livro sobre os poderes, o poder legislativo no Brasil, os deputados federais, senadores, os estaduais são os deputados estaduais, os municipais os vereadores. O executivo, no Brasil, presidente, ministros e secretários. Aí vem nos estados, tem os governadores. E nos municípios tem os prefeitos, secretários e secretários. No estado também. E no Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, tribunais estaduais, juízes estaduais, tribunais federais e juízes federais. Aqui em São Lourenço, a nossa prefeita é a Célia, ela foi eleita em outubro de 2016 e assumiu no dia 1º de janeiro de 2017. O cargo dela se encerra agora, porque dura só 4 anos, né? Então vai ter eleição de novo agora, que era em outubro, mas por conta da pandemia vai ser adiado para novembro ou dezembro. E aqui os vereadores. São Lourenço tem 13 vereadores. Eu vou falar para vocês que eu me surpreendi com alguns que eu vi que eu nem sabia que existia. É muito importante a gente vendo, porque na hora de votar eles aparecem, mas tem que ver o que eles estão fazendo, tá? Aqui alguns, olha. E aqui é o portal da Câmara. Essas informações eu peguei no portal oficial da Câmara, portal Transparência. Se vocês quiserem acessar lá para ver, pode entrar nesse link e acessar para ver que ali tem os gastos, o que cada vereador gasta, tudo direitinho, tá bom? É muito importante a gente ver o que cada vereador fez, ainda mais agora que as eleições estão chegando, para ver o que cada um está fazendo, porque vai vir pedir voto e tem gente aí que a gente nem sabe, eu nem sabia que existia, muito menos que era vereador em São Lourenço. Então a gente tem que estar muito atento a isso, tá? E é isso, meus queridos. Agora vamos lá fazer as atividades, né? Continue seguindo o roteiro da aula, que aí tem as atividades que devem ser feitas no livro para serem entregues na outra sexta-feira, do dia 26 de junho, tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Saudades de vocês.